quadro Fatos Políticos, que a gente apresenta toda segunda-feira, ganha uma edição extra no dia de hoje. A jornalista Zulmara Colucci traz informações sobre o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Zulmara. Thaís, justamente isso. Nosso quadro, que é semanal e sempre vai ao ar às segundas-feiras, hoje é um pouco diferente porque traz um convidado para nos ajudar a entender do ponto de vista jurídico e técnico o que está acontecendo. O Ministério Público de São Paulo pediu ontem a prisão preventiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Um dia antes havia formalizado denúncia contra o ex-presidente por lavagem de dinheiro e falsificação ideológica. Nós recebemos então hoje no canal de notícias o Dr. Luiz Fernando Pereira Neto, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Dr. Luiz Fernando, de uma forma bem objetiva, em que situação se pede se faz um pedido de prisão preventiva de alguma pessoa? O Código de Processo Penal, no artigo 312, coloca 4 possibilidades. A primeira, em relação à ordem pública, a segunda, em relação à ordem econômica, a terceira, em relação à garantia da aplicação da lei penal, que seria o caso, por exemplo, de uma fuga, e a quarta, a conveniência da instrução criminal. E quais desses critérios foram utilizados pelos promotores de São Paulo para solicitar a prisão preventiva do ex-presidente? Um único argumento foi embasado nesse pedido, qual seja a inconveniência da instrução criminal. Em outras palavras, o presidente Lula, a partir de, a meu ver, argumentos absolutamente genéricos, através da possibilidade de movimentações sociais que a sua presença entre nós poderia propiciar, o MP de São Paulo entendeu que, pela possibilidade de conveniência da instrução criminal estar sendo atingida, mesmo que de forma subjetiva, poderia pedir a prisão. De uma forma geral, esse único critério seria um critério frágil? Muito frágil, muito frágil. A maioria dos juristas brasileiros tem se posicionado assim por conta da pouca objetividade que ele tem. Ou seja, você tem que demonstrar. A questão da conveniência, basicamente, ela se centra em 2 situações. A ameaça a testemunhas, a prova testemunhal, ou até mesmo a produção de outros tipos de prova. Em que situação o ex-presidente ameaçou alguma testemunha? Não se tem notícia disso. Participou de alguma destruição de prova? Também não. Então é um pedido genérico e frágil sobre todos os aspectos jurídicos. Qual é o prazo que a juíza encarregada deste caso tem para decidir? O Código não coloca prazo. A rigor, ela não tem prazo. Nós temos um prazo médio em torno de 48 a 72 horas, o que já teria decorrido boa parte disso agora. Menos de 24 horas agora. Menos de 24 horas teríamos, mas é bom lembrar que ela não está adstrita a prazo legal. Então pode ser que isso demore ainda um pouco, até pela complexidade que uma decisão dessa engloba. Bom, a juíza tem 2 situações para decidir: a prisão preventiva e se aceita a denúncia contra o ex-presidente. Essas decisões, elas podem ser feitas separadamente? Pode ser que, dentro do recebimento da denúncia, como de praxe, ela também analise o pedido de prisão preventiva. No entanto, ela pode receber a denúncia e entender em indeferir a prisão preventiva, tranquilamente. E cabe recurso em ambos os casos? Em qualquer situação que ela decidir? Dentro da rejeição da denúncia, se essa denúncia for rejeitada, cabe recurso sim. É o recurso em sentido estrito. Com relação ao pedido de prisão, também caberá. Só ao recebimento da denúncia, o Código não permite qualquer tipo de recurso. Seria o caso de um habeas corpus. Bom, politicamente tem se falado que o ex-presidente pode ocupar um ministério para ter foro privilegiado. O que seria esse foro privilegiado? Isso deslocaria a competência para o Supremo Tribunal Federal, que isso é importante se dizer que 15 prisões preventivas já decretadas pelo juiz Moro foram cassadas pelo Supremo Tribunal Federal, que tem um entendimento, então, a rigor, diferente. Teria, então, por essa questão de prerrogativa de função de um ministro, seja da Casa Civil, que tem se ventilado, ou de outra área, ele teria condições, então, o ministro de responder esse inquérito todo e possivelmente uma ação penal, posteriormente, diante do Supremo Tribunal Federal, como tem acontecido com outras operações. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal de notícias, Dr. Luiz Fernando.
pelos esclarecimentos. E na segunda-feira, Thaís, certamente a gente vai estar de volta, não é? Falando da repercussão deste caso. Até mais.